Oi, boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Tô vivendo o transtorno da cidade de São Paulo hoje, estou presa no trânsito que hoje também bate recorde no estado de São Paulo, e eu acho que só tem uma avaliação a se fazer: falta de traquejo político do governador e do prefeito Ricardo Nunes, que insiste em negar um problema material que causa sofrimento aos trabalhadores todos os dias em São Paulo, que é o transporte sobre trilhos, numa greve que denuncia, inclusive, que o processo de privatização avolumou esse tipo de problemas, provocando os trabalhadores em negação. Hoje o dia inteiro, claro, as pessoas estão com muitos problemas para se locomover, eu mesma estou presa, como disse, num trânsito, e é da vida, o transporte está parado, está todo mundo nos carros hoje, mas eu lendo os comentários nos noticiários, passei por portas de metrô, de estação de trens, conversando com as pessoas muito indignadas com a postura do governador, porque em nenhum momento foi de resolução do problema, em nenhum momento foi de mediação, em nenhum momento foi de reconhecimento. E hoje o que a população está passando em escala muito maior é cotidiano na vida das pessoas que usam trem, sobretudo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. O governador Tarcísio chama praticamente para briga os trabalhadores metroviários, os trabalhadores que defendem essa Sabesp, e não se coloca numa postura de mediação em nome do bem-estar da população. A greve denuncia que privatizar do jeito que foram feitas as privatizações não melhorou, piorou a vida da população, e me parece que a população entendeu, porque eu ainda não vi as pessoas em primeira pessoa reclamar da greve, mas reclamar do problema geral do transporte e buscar uma solução para o problema geral do transporte, que apesar do governador e do Ricardo negar, existe. Deputada, eu sou paulistana, já sofri muito com esse trânsito, apesar de morar em Brasília e sei como é. Mas uma questão que eu acho que se coloca, a gente está falando dessa antecipação do debate político, mas eu queria que a senhora me desse a sua opinião. Como é que a senhora vê, por exemplo, quando o governador Tarcísio usa em seu discurso, na sua resposta, por exemplo, de que essa questão das privatizações venceu nas urnas, supostamente porque ele foi eleito com essa plataforma. A gente sabe que na cidade de São Paulo, hoje ministro Fernando Haddad, foi ele que venceu, e não exatamente o Tarcísio, mas no estado como um todo, ele está usando esse argumento. De fato, a pauta da privatização, ela divide as pessoas, né? Eu acho que tem que ser debatida de uma certa forma, ainda mais numa cidade como São Paulo, que o metrô é um problema, metrô, no caso, por exemplo, a gente viu aí anos de governo até essa estrutura avançar e ainda precisa avançar muito, mas eu queria saber como é que fica, por exemplo, de fato, né, ali esse argumento dele de que nas urnas esse projeto de privatização teria saído vencedor e por isso talvez esse debate teria o apoio maciço da população paulista, né, no caso não paulistana. Eu queria saber como é que a senhora vê esse argumento do governador. Carla, parece que me avisaram que o sinal da deputada travou. Voltou agora, Caiu. deputada. Voltou. A senhora conseguiu ouvir? Consigo ouvir, e eu acho que eu consegui ouvir a pergunta. Carla me Ótimo. perguntava sobre como eu encaro a acusação do governador que isso é um adiantamento das eleições do ano que vem, e ele se diz chancelado pelas urnas a avançar no projeto de privatizações. Pois bem, Isso. quando a gente está discutindo a privatização do transporte, basicamente a gente está discutindo transporte sobre trilhos, a gente está discutindo a região metropolitana. Eu acho que não há dúvidas que a região metropolitana não escolheu o projeto do governador, mas não é sobre isso que se trata. Não é sobre isso que se trata. Fato é, inconteste inegável, que as linhas privatizadas dão mais problemas do que as linhas que estão sob gestão estatal. Fato é que no mundo as concessões do serviço de água e esgoto não deram certo, inclusive recentemente no estado do Rio de Janeiro. Tanto o abastecimento falhou, a qualidade do serviço caiu e a tarifa subiu. Inclusive, considero uma ação negacionista. Para conceder empresas desse mote, se há dúvidas, eu defendo que o povo seja convidado a refletir
se querem ou não abrir mão de empresas que são patrimônio público. O governador Tarcísio, como eu disse, ele é quem antecipa a pauta eleitoral. Greves são essencialmente políticas, sempre foram. Todas as greves, historicamente, são políticas, inclusive a última e a maior greve da história do mundo, que reuniu 180 milhões de pessoas na Índia, foi contra privatizações, inclusive. Elas são políticas, porque são trabalhadores e trabalhadoras pautando o governo sobre direitos e mais direitos e etc. Mas essa greve está ganhando uma conotação eleitoral, uma conotação eleitoral dada pelo governador Tarcísio, que está tentando adiantar o debate e perde. Eu acho que ele faz um cálculo político ruim, porque ele já não venceu na capital. A capital não quer a privatização de serviços. A capital hoje, em peso, está se manifestando em todas as redes de noticiários como vocês. É só ler os comentários, é só ir para as ruas e conversar com a população. Desafio o governador Tarcísio a ir agora na estação de Osasco, e agora na estação Guarujá, ou ir até nas estações que não são da Via Mobilidade, que são públicas e que as pessoas estão esperando o final da greve, conversar com as pessoas qual é a opinião delas sobre a privatização do transporte sobre trilhos. E ele vai ouvir. Então, o governador Tarcísio calcula mal ao escolher confrontar os trabalhadores e não abrir negociação, ao escolher deliberadamente negligenciar um protesto público da população de São Paulo que o transporte está ruim e que existe um medo da privatização da água porque não está dando certo. E ao chamar o debate eleitoral, o governador Tarcísio perde. Ele não está ganhando absolutamente nada com isso, porque ele já perdeu na capital e vai deixando de ganhar a simpatia da população, que de verdade hoje está em muito sofrimento. Ô, deputada, desculpa, Diego, posso só emendar aqui um Claro. rapidinho que me veio à cabeça com ela falando aqui? E aí eu também queria saber a opinião da senhora em relação, por exemplo, aos trabalhadores, porque a Justiça do Trabalho prevê, há regras, né, para que os trabalhadores, mesmo com o direito de fazer greve, mantenham aí um percentual mínimo atendendo a população, justamente porque nessas discussões todas, só tem quem sofre na ponta é o trabalhador, a pessoa que mais precisa do transporte. E aí também tem essa questão da Justiça do Trabalho, que os metroviários, ao que tudo indica aí, né, não estão respeitando. Também não é grave por parte dos trabalhadores que não se encaixe nesse modelo previsto de greve, quando a Justiça do Trabalho diz que precisa se garantir o mínimo de transporte para a população? Os metroviários apontaram, né, uma mediação possível. Eles ofereceram que, em troca da greve, eles trabalhariam hoje, é, é, desde que a catraca fosse livre, desde que os trabalhadores não fossem cobrados, em vez de catraca fechada, a catraca livre para que os trabalhadores. Mas existe dificuldade de diálogo com o governo do estado de São Paulo. Eu entendo que o governador do estado de São Paulo foi para o tudo ou nada. E, infelizmente, os trabalhadores também estão no tudo ou nada. Quando a gente está falando de privatização para eles, a gente está falando do risco de perda de empregos, de perda de direitos, de perda de postos de trabalho. Então, eu entendo que essa situação foi fruto de um não diálogo, de uma não abertura para a conversação. No passado, a gente também viu isso, inclusive houve revés judiciais, processos sobre práticas antissindicais por parte do governador Tarcísio, que ensaiou um acordo e descumpriu, mas não tenho dúvidas, a população sofre mesmo, sofre, mas hoje, conversando com a população está ciente, está apoiando a greve, porque sabe que está sofrendo um dia, porque estamos denunciando, os sindicatos estão denunciando, os trabalhadores organizados estão denunciando o que os trabalhadores sofrem todos os dias. Não é novidade a paralisação. Hoje, por exemplo, a gente não vê o governador pedir à justiça para ampliar a multa sobre a Via Mobilidade, sobre os excessos de paralisações e falhas na linha. Só avança sobre os trabalhadores. Isso é complicado. Governar uma cidade, governar um estado, é lidar com a divergência, é se preparar para isso. Outros momentos, outros políticos enfrentarão outras mobilizações e problemas numa cidade tão grande quanto São Paulo.
O governador Tarcísio quer vencer da greve no grito, só que ele quer vencer na greve no grito ignorando a realidade. Não houve espaço, no meu ponto de vista, para uma mediação que viabilizasse, que a paralisação seguisse e, ao mesmo tempo, os trabalhadores não fossem prejudicados, como aconteceu no caso da Sabesp, né? Os trabalhadores estão paralisados hoje, mas o abastecimento não parou. Eles conseguiram mediar para que na ponta, na água, na torneira, o trabalhador não sentisse. Pois é, a informação que a gente tem é que os sindicatos queriam catraca livre, né? Mas isso não foi aceito pelo governador. A cobrança é por um plebiscito. A senhora acredita nessa possibilidade, que é possível que isso ocorra ou praticamente está descartado? Vocês viram que o discurso mudou, né? Quando começou o dia, o Tarcísio falava que há processo de consulta pública prevista no projeto de privatização. Na verdade, eu considero esses processos de consulta públicas frouxos, porque eles são, na verdade, audiências públicas que o governo tem facilidade de encher com a sua claque e o que o povo expressa nas audiências públicas não são consideradas e o processo avança. A gente quer endurecer com plebiscitos de verdade, dentro da regra constitucional de votação nominal pelas pessoas que vão fazer parte da política de privatização. E aí ele disse, tenho certeza que nos processos de consultas públicas as pessoas vão se manifestar. Agora à tarde, diante da chuva de críticas que está levando por não abrir negociação, por tentar negar que existe um problema inegável nas linhas concedidas, que atestam contra o plano dele de que privatizar melhor e etc. Ele diz que esse processo já passou pelas urnas. Quando ele se elegeu com um plano privatista. O que eu vou tentar? Já deu para ver que o governador Tarcísio não é do diálogo. Ele não quer escutar o povo. Aliás, ele ignora as demandas da população. O que a gente vai tentar é aprovar com medida de decreto legislativo, com 1/3 da Assembleia Legislativa, e a gente está buscando a base agora dos aliados da oposição na Assembleia Legislativa, obrigar o plebiscito por decreto legislativo, porque não tem mais esperança no Tarcísio. Ok, deputada Mônica Seixas, obrigado pela entrevista, viu? Estamos aqui à disposição. Bom trabalho para a senhora. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, deputada.